boa tarde. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nosso convidado é o professor Carlos de Almeida Toledo, vice-coordenador do Laboratório de Geografia Urbana, LABUR, aqui no Departamento de Geografia. O professor Carlos completa agora 7 anos de credenciamento no PPGH, programa no qual, além de ministrar disciplinas como migrações no processo da modernização e sua crise contemporânea, mobilização do trabalho no Brasil da colônia à metropolização crítica, atua nas áreas de mobilidade do trabalho, crítica da economia política e imperialismo. Ele tem orientado pesquisa de mestrado e doutorado na linha de território, economia e dinâmicas regionais. Então, eu vou passar a palavra para a doutoranda Guinette Pulido Gomes, quem fará a pergunta para o depoimento ao professor Carlão, que é como nós carinhosamente conhecemos ele. Obrigado. Bom, boa tarde os dois. Eu agradeço muito a participação do professor Carlos, a participação do professor Reinaldo, para termos este arquivo de memória. O que a gente gostaria que você falasse, professor, é sobre a sua experiência como pesquisador, como professor, como orientador no PPGH, mas, por sobretudo, que seja um depoimento da sua história no programa. A sua história como estudante também, como foi esse processo de entrar, enfim. Então, fique à vontade para contar sobre a sua história nesse evento de comemoração. Obrigada. Eu começo lembrando que eu fiz minha graduação na Faculdade de Economia aqui da USP, né? Numa trajetória de muitas idas e vindas, né? Talvez, se fosse para começar com outro começo, eu deveria dizer que o primeiro curso que eu entrei na USP foi Engenharia, em São Carlos, no ano de 86. E durante o processo desse ano, que era o ano do Plano Cruzado, eu resolvi que queria estudar economia e que a engenharia já não me interessava. Então, eu mudei de curso e comecei a me aproximar das ciências humanas, né? A partir do fim do meu curso na economia, eu já sabia que queria continuar fazendo pesquisas, mas ainda não tinha decidido que ia para a geografia. Passava pela minha cabeça algo como história econômica, mas eu estava fazendo uma monografia de fim de curso na economia, que corresponde ao TGI, né, aqui na geografia, sobre o livro do Robert Kurtz, O Colapso da Modernização, sob orientação da professora Leda Paulani, que é uma estudiosa de Marx dentro da Faculdade de Economia, né? E, nesse momento, eu descobri que existia um grupo de estudos lendo esse livro no LABUR, né, no Laboratório de Geografia Urbana, e essa minha entrada no Laboratório de Geografia Urbana no ano de 96, né? 95, já comecei a frequentar, assim, foi por aí. Bem, acho que isso já poderia aqui dizer que a marca da minha trajetória no PPGH ela é marcada por essa relação com os grupos de estudo do Laboratório de Geografia Urbana, né? Onde eu conheci o professor Dieter, que foi meu orientador, e que me ensinou, na verdade, o que era geografia, o que era possível fazer como pesquisa na geografia, e que me interessou muito, num primeiro momento, sem ser ainda um mergulho na geografia em si, mas muito mais nos estudos migratórios. Como eu trazia bastante repertório sobre os estudos de formação econômica e social do Brasil, da Faculdade de Economia, daquilo que eu estudava por minha conta também, né? Como todo estudante percebe, chega uma hora que ele fica mais importante que o professor, pelo menos para ele mesmo, né? Ele decide o que ele tem que estudar, ele sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, né? Então, esses estudos eu já fazia desde a graduação,
e nos grupos de estudo do Labur a gente começou também a entrar nesse repertório. Para mim era muito importante entender como que uma colônia vira um Estado nacional, entender como um país escravista vira um Estado de direito, né? Essas perguntas elas eram muito marcantes nas minhas questões principais, né? Então, eu achei boa a ideia de estudar a mobilidade garimpeira como um daqueles aspectos que me ajudariam a compreender como que esses sujeitos que vieram para o Brasil escravizados passaram a compor uma sociedade de Estado nacional e refletir sobre o que era essa sociedade de Estado nacional composta por uma relação de colonização, né, e de colonização com o tráfico de escravos, que era uma coisa muito importante para a gente conseguir entender minimamente o tipo de formação social que aconteceu no Brasil, né? Então, essa preocupação me levou a estudar garimpeiros. E por ter conhecido em viagens de turismo, né, de fazer trilha, de acampar, eu fui fazer essa pesquisa na Chapada Diamantina, né, a partir da cidade de Lençóis, onde eu fui conquistando, ao longo do processo, interlocutores de pesquisa, e com os quais eu consegui fazer trabalhos de campo, com o garimpo mesmo, na serra, né? Passei a conhecer a serra e todo esse repertório que eu desenvolvi e estabeleci relações com o que eu já estudava, né? Isso eu fiz com o professor Dieter, estudando o Jean-Paul de Godemar, né? Que é a base dos estudos migratórios a partir da pergunta sobre a mobilidade do trabalho como uma relação social historicamente determinada, né? Não como uma característica do humano em geral, mas pensando a possibilidade do sujeito se vender e se comprar como mercadoria no mercado ser aquilo que explica a mobilidade do trabalho, né? Então, esse era o eixo do meu mestrado, que chamou a mobilização do trabalho nas lavras baianas, né? Eu não vou me aprofundar muito hoje no tema do garimpo e da mineração, né? Vou preferir tratar mais da minha relação com o programa, né? Mas eu não poderia deixar de dizer que essa pesquisa me proporcionou uma experiência de ter tido muitas pessoas que tinham interesse em ir à Chapada Diamantina e andar na serra comigo, com garimpeiros, e isso me proporcionou uma experiência de trabalho de campo coletivo, né? Que foi muito interessante, desde companheiros que tinham estudado comigo na economia, até todos os colegas da geografia que eu consegui atrair para o campo. Então, a partir disso, eu consegui construir uma experiência de fazer trabalho de campo com outras pessoas junto e podendo fazer bastante registro das observações dos outros, não só das minhas, né? Depois, quando eu fui estudar um pouco mais de trabalho de campo na geografia, encontrei textos que sustentam o trabalho de campo coletivo, né? Como alguma coisa importante, relevante, né? Bem, então, aqui é possível pensar que essa experiência ela me proporcionou uma articulação, né, entre grupos de estudo e trabalhos de campo que resultaram um pouco na experiência de pesquisa, tanto do meu mestrado quanto do meu doutorado. No doutorado, em especial, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo em Lençóis com o professor, aliás, desde Rio de Contas, né, passando por Mucugê, Andaraí, né, com os Xique-Xique do Igatu, estive também, com os professores Dieter, né, que era o meu orientador, né, e o professor Manuel Seabra, que já é aposentado há muito tempo, e com quem eu tive uma ótima oportunidade de conversa nessa pesquisa.
E foi o professor Manuel Seabra que me fez perguntas muito mais do campo da geografia e me convenceu da importância delas, né? Eu digo isso curiosamente porque ele veio me falar dos livros do Alain Lippietz e do Francisco de Oliveira, né? Que são dois não geógrafos, mas bastante interessados nos conceitos de território, região, né? E que me levaram a fazer uma construção já na tese de um conceito historicamente determinado de região em diálogo com a região econômica e política do Francisco de Oliveira, né? Então, essa experiência de pesquisa em contato sempre em contatos de grupos, como experiência coletiva, foi muito marcante na minha formação, né? Além disso, também no programa eu fui representante dos estudantes nas representações, né? Tanto no PPGH quanto no Conselho de Pesquisa da Reitoria, né? Pela APG, né? Isso foi também uma experiência importante para formar e formando também um ponto de vista sobre a universidade que, lógico, já estava marcado por minha experiência de movimento estudantil na Faculdade de Economia, mas aqui ganhou uma dimensão de conhecer um pouco esses conselhos centrais da universidade e esses encontros de debate entre os professores das diferentes áreas, especialmente nesse conselho de pesquisa, né, onde eu estive. Bem, falo isso, então, para registrar minha experiência prévia ao programa, né? O meu credenciamento aconteceu depois do concurso, como o professor Reinaldo abordou, eu já estou há 7 anos experienciando a orientação, né? Eu também não vou me estender muito sobre esse assunto, teria de falar, na verdade, de todos os orientandos, né? E isso me levaria bastante longe, né? Então, eu não farei isso, né? Vou fazer um balanço geral, né? Daquilo que me parece mais importante, que é, bom, mantendo no núcleo da estratégia de formação dos alunos a relação entre grupos de estudo e grupos de pesquisa, né? A gente tem organizado atividades que nos permitiram, por exemplo, fazer trabalho de campo em Jacobina, na Bahia, com 7 pessoas. Não era o meu campo do orientador, era de uma estudante de mestrado que se esmerou em proporcionar condições para que a gente fosse, né? Então, mas também fui ao campo de quase todos os meus orientandos nesse momento e sempre estou tentando essa experiência, né, de chamar atenção para as possibilidades de fazer trabalho de campo com outras pessoas, ouvir outros pesquisadores sobre o campo, porque isso sempre me ajudou no meu processo de pesquisa, né? Então, tenho mantido um pouco essa estratégia e tenho também formulado muito mais perguntas que permitem passar pelos temas que, na minha formação, vieram do Jean-Paul de Godemar, da mobilidade do trabalho e da formação nacional, né? Mas, ao longo do processo de estudo, a gente foi centrando foco no debate sobre a importância de olhar para a mercadoria como uma forma de mediação social, como uma relação de poder, né? Isso foi nos levando à formulação de um conceito de territorialização do capital, que talvez tente hoje, né, fazer uma síntese dessas questões que foram entrando na minha formação, né? Então, grosso modo, pensar que a colonização é o primeiro momento de um processo de territorialização do capital, cujos desdobramentos passaram a ter de se reproduzir em dinâmicas regionais
especialmente com o fim do tráfico, e por isso eu quero articular a mobilidade do trabalho, ou seja, onde se reproduzem os trabalhadores que fazem essas regiões funcionar. Bem, com o fim do tráfico, eu não falei o fim do escravismo, falei o fim do tráfico, agora passam a ter que se reproduzir dentro dessas dinâmicas regionais. Isso é uma característica do processo de reprodução, do processo de territorialização do capital, até o momento da urbanização e da industrialização, que só vai acontecer em quase 100 anos, se a gente quiser pensar em 1850 e 1950, como marcos, né, do fim do tráfico e do começo. O começo é antes, né, mas no processo de urbanização assim mais acelerado, que transformou esse Estado Nacional num Estado Nacional com metrópole urbana industrial. Queria chamar a atenção de que isso não necessariamente aconteceu com todos os estados nacionais, né? Então, olhar para essas dinâmicas em que o processo de dominação do trabalho e do território se articula com a produção de mercadorias é uma das estratégias dessa linha de pesquisa que nós temos desenvolvido, né? Sempre tentando estabelecer conexões entre os momentos históricos, né? É muito claro para mim que não é a mesma coisa ser escravizado na mineração ou na grande lavoura, ou num contexto de metrópole, como era o Rio de Janeiro e Salvador, mas a relação de escravidão interessa muito para a gente compreender as bases da formação do que vem depois e seus desdobramentos até os dias de hoje, né? Me parece que compreender a crise das periferias urbanas dos grandes centros brasileiros hoje implica certamente estabelecer conexões com o escravismo colonial, não como uma determinação lógica estrita, mas em processos históricos cuja relevância do passado se torna muito esclarecedora daquilo que nós estamos vivenciando como experiência social, territorial, né, nessas metrópoles. Bem, com isso eu penso ter deixado mais ou menos claro o que a gente pensa dentro desse conjunto de pesquisas que orienta, né? Mais ou menos eu diria, né, que todo mundo vai ter que se articular com esse processo de totalidade, porque, no fundo, é a colonização que estabelece essa economia-mundo, da qual hoje nós não conseguimos mais nos desvencilhar, né? Como eu gosto de dizer na sala de aula, eu tenho certeza que nenhum de vocês que está aqui me ouvindo sabe onde foi produzido absolutamente nada do que está usando, e isso é um dado de relação social muito importante. Não só a articulação material, como o desconhecimento dos processos. Eles estão articulados numa forma de ser da nossa territorialidade, né? Então, essa é mais ou menos a articulação, né? Nós pensamos sempre em pesquisas em processo e que compreendam o papel do dinheiro e da mercadoria como relação de poder, de articulação dessas relações materiais. Nesse momento, nós acho que pretendo já começar a terminar, né? Estamos marcados pela experiência da pandemia. Eu não gostaria de deixar de falar disso, acho que é uma experiência muito marcante para nós, né? Ela nos proporcionou, primeiro, ela nos obrigou às aulas à distância, cuja perda é inegável, é muito ruim que a gente perca os espaços de encontro físico mesmo, que a gente perca o começo, o fim da aula, né? O debate pessoal que acontece com o corpo presente, né? Mas ela também nos proporcionou alguns padrões de contato que estão sendo bastante úteis nesse momento do confinamento para que a gente consiga fazer bastante grupos de estudo, né? Nesse momento, a minha orientação basicamente se concentra em ajudar os estudantes a organizar grupos onde eles consigam fazer contatos possíveis para esse momento. Então, nós temos grupos lendo textos de formação nacional, temos grupos lendo Robert Kurtz, temos grupos lendo Roswitha Scholz, então, vários grupos, e temos
grupos que leem textos não concluídos, né? A gente chama de seminários de textos em construção, né? Então, tudo isso está sendo feito pela internet. Já aconteceu dentro do Labur, né? Mas nesse momento é pela internet. E também estamos fazendo um seminário de pesquisa, que já tá completando um ano aí, de exercício, com muitas apresentações, inclusive algumas internacionais. Então, essas são as atividades que eu tenho desenvolvido dentro do programa, né? Talvez fosse importante, né, não deixar de falar antes da conclusão de que nós passamos por um momento também muito importante nas transformações das formas de fazer a universidade, às quais a gente tem que estar atento também, e nesse sentido, acho que é uma hora importante de todos que estão envolvidos com a pós-graduação reflitam sobre o que está acontecendo com a vida acadêmica da gente, né? Com todos esses sistemas de controle, com todas essas formas de quantificação e com o que me parece ser um estreitamento de autonomia dos programas, um estreitamento de autonomia da produção, tudo calcado numa espécie de necessidade de controle em que quem controla não precisa entender o que está sendo controlado, basta inventar um índice e se controla por índices, né? E aí isso corre o risco de ir criando uma espécie de reorganização das práticas para atender os índices formulados por gente que não entendem os conteúdos das pesquisas e por isso formularam os índices. Então, minha preocupação principal no que se refere ao processo de desdobramentos da pós-graduação no Brasil, no qual o nosso programa, isso precisa ser dito, né, tem resistido bravamente, tem sempre tentado defender posições que não sejam de enquadramento, de reduções de prazo, de estabelecimento de índices quantitativos, né? Temos cumprido esse papel, né? E eu acho que é importante também assumir um posicionamento numa fala pública sobre o PPGH, né? Que é, do meu ponto de vista, muito importante, né? Nós estamos sendo arrastados para um processo muito complicado e que deve ser cercado de muitas suspeitas e dúvidas, né? E organização de políticas e práticas de resistência, como nós temos tentado no nosso programa, né? Bem, eu concluiria aqui, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, eu agradeço a contribuição. Obrigado, Carlos, pelo depoimento e pelo apontamento, especialmente dessa última parte de seu depoimento, né? No que se refere a essa resistência que nosso programa vem fazendo. E como mencionou, inclusive, o professor Marcos Bernardino, no seu depoimento, que foi anterior, isso vem sendo utilizado, inclusive, como uma referência por outros programas, de que nosso programa, que é um programa de excelência, a gente tenta resistir a essas mudanças que vão para um aspecto essencialmente quantitativo e que não é o mais salutar, que a gente tem certeza disso. Então, eu agradeço muito o seu depoimento, foi muito esclarecedor e muito cheio de referências que não são caras, são professores que a gente respeita e que tem o maior carinho por eles. E agradeço também a colaboração da Guinet neste trabalho e, por a minha parte, eu estou satisfeito com seu depoimento e agradeço muito por ele. Obrigado. Bom, então acho que a gente pode encerrar, foi um prazer.